Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui. Hoje eu vou fazer uma leitura, Efésios 6. Então, eu convido vocês a participar. Pega a Bíblia, leia junto comigo, ou no celular, online, acompanhe essa leitura. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti em oração. Pai querido, Pai amado, vem com tua abundante graça, fala conosco, Senhor. Abre nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para compreender. Espírito Santo, tenha liberdade total e completa de agir. Fala conosco. Ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos livre, nos guarde e nos proteja de todo o mal hoje, amanhã e sempre. Então, meus queridos, eu hoje resolvi fazer uma leitura que está no livro de Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 19. Eu vou fazer uma leitura, depois oramos a respeito e falamos também. Amém? Armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele era Saulo, o que perseguia os cristãos. Mas depois que ele foi convertido e ele passou por um tratamento, um processo, né? Que ele chegou até a ficar cego, mas recuperou a vista porque Deus disse que Paulo era um vaso precioso. E ele se tornou um dos valentes, né? Que ele fez coisas incríveis. E ele serviu ao Senhor até o último instante da vida dele. O apóstolo Paulo, então, ele mandava cartas aos Tessalonicenses, aos Filipenses, a todos os lugares que ele pregava o evangelho, estava inserindo no meio daquelas pessoas a palavra, o querer de Jesus, né? O querer de Deus. Então, ele mandava cartas para aquelas regiões. Entre elas, mandou uma carta para os Efésios, em Éfeso. Então, ele fala sobre vários assuntos e também ele diz sobre a armadura de Deus. Ele orienta, porque, na verdade, a maioria das cartas de Paulo era orientando eles, como mandou para Corinto, mandou para Romanos, então foi tudo carta aos Romanos, enfim, ele foi um apóstolo exemplar. Então ele manda dessa carta, ele diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Tem que ter o depois também, né? É importante. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo orienta aos Efésios para não descuidarem de orar. Cuidem-se, orem. E no versículo 13, que ele diz que depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Então, significa também que nós temos que orar sempre, não é? Quando passamos por lutas, por pelejas, que a gente ora muito mais,
quando vem a vitória, a gente compreender que temos que continuar orando. Porque o nosso inimigo não são as pessoas. As pessoas, algumas são usadas pelo maligno para nos afrontar, para nos perseguir, para humilhar, realmente para trazer desgosto, né, para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra aqueles que são a imagem de Deus, né? Deus criou todos nós conforme a sua imagem e semelhança, mas é contra o principado e potestade, contra as forças celestiais do mal. Porque lembra que houve guerra no céu, né? E Lúcifer quis tomar o trono de Deus. Mas, claro, que Deus está acima de tudo e de todos. Expulsou ele e ele veio cair aqui na terra. Então, aqui temos peleja, temos lutas e temos também nossas vitórias. Porém, temos que entender que nós vivemos aqui na terra. Tem o primeiro céu, que é esse que nós vemos. Tem o segundo céu, onde fica principado, potestades, as forças celestiais do mal. E o terceiro céu, onde Deus está. Então, nós temos que lutar aqui, na terra, contra aqueles que são usados pelos inimigos para nos afrontar. São usados pelos inimigos para provocar sentimentos ruins na nossa vida, ao ponto da gente pecar, achando que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não vale nada. E muitos estão sendo usados pelo inimigo. Tem pessoas que já nascem com a índole ruim. Claro que sim, mas não são todas. Algumas são mais fracas. E o inimigo consegue inserir na mente e no coração de algumas pessoas, coisas ruins. Você vê que às vezes a pessoa fala, não gosta da outra e não sabe nem por quê. Por que você não gosta de mim? Porque eu não gosto. Isso não é resposta. Ela está sendo usada pelo inimigo. No entanto, não podemos achar ou entender que todos são usados pelo inimigo. Tem pessoas que têm instinto mesmo perverso. E a gente tem que orar por elas. Porém, temos que estar preparados. Temos que estar nos consagrando. Temos que orar, jejuar, buscar e pedir ajuda a Deus para nos fortalecer cada dia, para nos fortalecer cada instante. Temos que estar preparados para combater o bom combate. Não permitir que o inimigo nos derrote. Por isso que nós temos que estar firmes, cingidos com a verdade. Vestido a couraça da justiça, tendo nos pés, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ter a palavra também. Conhecer o evangelho nos ajuda muito a vencer essas pelejas, derrotar o inimigo. Veja que coisa incrível. Jesus, ele foi batizado e ali ele já foi levado para o monte. Ele ficou dias orando, jejuando, né? E Satanás ser usado, né? Falar para Jesus, se você é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, faça com que pula daqui, que ele vai dar ordem aos teus anjos para eles pegarem você antes que você caia, né? Enfim, que provocação, que ousadia, né? Falar isso com o Filho do Deus Altíssimo. Como Satanás é sujo e nojento, né? Fazer uma coisa dessa. Mas acontece que Jesus é Jesus e ele estava preparado. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então ele usou a palavra, ele conhecia a palavra. Então ali foi uma arma poderosa. E ele combateu o bom combate. Porque Jesus estava na terra como homem, como ser humano. Tanto que ele, muitas vezes, ele dizia, Pai, ele clamava, ele orava para Deus dar o entendimento, para Deus esclarecer o que ele tinha que fazer naquele momento. Ele se colocava, sabe, nos braços de Deus, porque era de lá que vinham as orientações para Jesus. Imagina, que ousadia, né? Então, a Jesus conhecia a palavra. Então, ele respondia à altura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui também nós vemos que nós temos que conhecer, para que a gente possa combater o bom combate, para que a gente possa estar calçados, né? Olha só, preparado para o evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé.
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a nossa peleja, os nossos inimigos não são o ser humano, esses demônios. São o inimigo usa as pessoas para nos alcançar, para inflamar, para humilhar e constranger o povo de Deus, os filhos de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Qual é a meta do inimigo? Nos destruir. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, essa Efésios 6 nos ensina muito sobre a gente estar preparado para nos defender. Orem, ele diz, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança. Tá vendo? E súplica por todos os santos. Temos que perseverar em oração. Temos que estar atentos. Temos que estar prontos. Porque temos que ler a Bíblia. Para conhecer a palavra. Para usar a palavra certa na hora certa. Para podermos nos defender e defender os nossos. Temos que usar o escudo. Temos que usar a palavra. Se os pés calçados o capacete da salvação. Efésios 6 é uma passagem maravilhosa, uma passagem onde nos ensina até a gente não ficar irado quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente compreender, a gente analisar e falar, por que essa pessoa está falando isso ou fazendo? Eu não fiz mal algum para ela, ou se fiz, eu não achei que ela ia ficar ofendida. Então, aqui na armadura de Deus, Efésios 6:10 explica isso muito bem. É muito bem claro que muitas vezes esse principado e potestade, essa força celestial do mal, investe pesado para nos provocar. Isso é na política, na família, no mercado, onde você vai, você pode encontrar pessoas usadas por Satanás mesmo, para que tire a gente do nosso alinhamento espiritual, né? Porque nós temos que estar alinhado com o Pai, corpo, alma e espírito. Né? Com Deus Pai Todo-Poderoso. Mas vem esse sujo e às vezes uma coisa pequena pode se tornar grande, dependendo da ofensa, dependendo do momento que nós estamos. Por isso, nós não podemos aceitar provocação nos lugares, aceitar a provocação do trânsito, sabe, da resposta, brigar também, descer para o nível de quem faz determinadas coisas. Perdoa, desculpa, vai embora, sabe? Porque muitas vezes aquela pessoa está vivendo um dia mal, que ela só quer alguém para extravasar, para ofender, para botar o ódio dela para fora. Não importa quem seja, ela só quer descarregar aquela raiva. Então, é interessante quando a gente vê uma pessoa passar por um momento assim, e ela age de uma maneira dócil, de uma maneira calma e tranquila, com uma maturidade tão linda que você diz, meu Deus, como aquela pessoa aguentou aquilo, como ela passou por esse momento. Nossa, Senhor, se fosse eu, voava no pescoço daquela outra lá. Nem sei o que eu faria. Porque a gente é sangue, né? O sangue corre nas veias, dependendo da hora. Você perde um pouco a linha. E tem pessoas que já têm maturidade para compreender. Tipo, eu não tenho nada contra essa pessoa e nem ela contra mim. E entende e vê. Tem pessoas que têm visão aberta. Vê que o inimigo está usando a outra para afronta, para humilhar, pisar, escrachar. Então, a gente precisa, sim, estar... Por que o certo é orar todos os dias? Logo pela manhã já orar. Entregar nossos caminhos ao Senhor. Por isso, para estarmos preparados, atentos, com os olhos abertos, não só esses olhos, mas sim os olhos espirituais também, para compreender a investida do inimigo, para perceber e na hora saber o que fazer. Ele que bate em retirada, envergonhado. Quando o inimigo vem por um caminho, que ele fuja por 7. Em nome de Jesus. Então, que a gente esteja revestido com o poder do Espírito Santo, com a armadura de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo avisa aos Efésios, vestindo-se com a couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. Nunca perca a fé. Nunca. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o que Jesus usou, né? No pináculo. Orem todo o tempo no Espírito, que todo tipo de oração, com todo tipo de oração e súplica. Então, meus queridos, nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado
e temos que desacelerar em alguns momentos, né? Quando alguém vem com tudo, a gente compreender que aquela pessoa não está vivendo um bom momento. E caso a gente não conheça e não sabemos da vida de praticamente de todos, não sabemos o que se passa na mente e nos corações das pessoas. Então, nesse momento é entender que aquela pessoa pode estar sendo usada pelo maligno para lhe causar uma situação muito grave e desastrosa. E conforme a nossa atitude, pode aquela pessoa que veio com tudo, contra, com ódio, com raiva, fazer certas coisas, conforme a conversa se tornar um dos nossos melhores amigos. Acontece sim, muitas vezes acontece. E muitas vezes um ato impensado, uma atitude drástica, você pode arrumar um problema para toda a sua vida. Então é bom a gente vigiar, a gente ter cuidado, estar preparado e compreender que aqui está povoado do bem e do mal. Então podemos nos proteger com o conhecimento das promessas que Deus tem para nós aqui na Bíblia Sagrada. Orar, guardar, vigiar e ter certeza que nossos inimigos cairão por terra em nome de Jesus e que por um caminho vieram e por 7 fugirão. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu vou orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro em oração por cada um que aqui está, por cada pessoa que acompanhou essa leitura de Efésios 6:10, sobre a armadura do cristão. Ó Deus amado, cobre os teus filhos com teu poder, reveste com a unção do Espírito Santo, dá sabedoria, Pai, dá entendimento, Pai. Mostra a eles como agir. Seja o Senhor guia do teu povo, dando-nos, Pai, conhecimento, toca nos nossos corações e que os nossos inimigos caiam diante de nós, caia por terra em nome de Jesus. Dá-nos entendimento do teu querer, nos conduz, nos livra, que todo mal fuja da nossa presença. Que onde a gente esteja a tua luz, a tua presença e a tua paz. Dai-nos sabedoria, Pai, para agir conforme o teu querer. Ó Espírito Santo, nos reveste com tua autoridade, com o teu poder e com a tua presença, para que a gente possa vencer todos os dias de nossa vida e que nos dias maus a gente possa estar mais preparado ainda para o nosso inimigo ser derrotados e envergonhados. Em nome de Jesus, oro e já te agradeço. Ó meu querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade. Muito obrigada por esse momento. Cada vez que lemos um pedacinho da Bíblia, cada vez que oramos e cada vez que falamos de Ti, nos sentimos mais amados, mais abraçados, mais queridos e sentimos mais a Tua presença. É um abraço que a gente sente quando a gente ora e fala de Deus, fala de Jesus, fala dos planos dele, fala do querer que ele tem para a nossa vida, sempre que isso acontece. Nos sentimos abraçados, nos sentimos protegidos e guardados com a presença do nosso Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por tua presença. Meus queridos, vocês que estão aqui pela primeira vez, faça sua inscrição, tá bom? Faça sua inscrição, dê o seu like, compartilhe, para que muitas pessoas possam ouvir esse texto, possam analisar e se desarmar, se necessário for, né? Entender e aprender que muitas pessoas são usadas mesmo pelo inimigo. Eu sei que não são todas. Tem pessoas que têm um instinto já ruim. Vamos orar para que elas sejam tocadas por Deus e mudem. Mas muitas são pessoas boas, mas são tocadas pelo maligno e agem com maldade. Então eu espero que vocês compartilhem, que vocês dêem o seu like, que você faça a sua inscrição. E toca naquele sininho lá que aparece e na opção todas, você clica. E sempre que entrar conteúdo aqui no canal, você será avisado. E tem como você então entrar e acompanhar o que está sendo postado aqui. Está bem? Eu conto com sua colaboração para que a gente possa alcançar muitas pessoas, para que o reino de Deus seja
Vamos convocar o reino de Deus aqui na terra, porque no reino dele tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é bom. E não é porque estamos aqui que temos que viver sofrendo, sofrendo, sofrendo e na peleja, né? Nós podemos também viver o reino de Deus aqui na terra. Por que não? Então vamos fazer com que isso aconteça. Vamos compartilhar. Vamos ler a Bíblia, vamos orar e buscar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.